falando como que eu diferencio uma ansiedade de um ataque de pânico. Alguém aqui que está nas nossas lives sabe qual a diferença entre uma crise de ansiedade e um ataque de pânico? A gente tem duas formas de entender isso de uma forma mais simples. A primeira eu já meio que expliquei. A ansiedade, ela vai acontecendo num crescente, e o ataque de pânico pode acontecer de uma vez, e ela vai colocar a gente num estado muito semelhante. Porém, a duração é a diferença, a grande diferença para vocês conseguirem compreender. Uma crise de ansiedade, eu posso passar num sentimento de angústia o dia todo, e tenho um momento do meu dia, 2 momentos, ou até 3 momentos, que eu tenho a crise de ansiedade. O que é a crise de ansiedade? É o momento em que eu sinto já a aceleração cardíaca e as minhas reações físicas mudando ao ponto de eu precisar de uma resposta. Vai estar sempre relacionado com o SBS. Por exemplo, se o meu paciente passou por um processo de desvalorização, o processo dele vai fazer com que as características dele, da ansiedade, possa trazer enrijecimento muscular, possa trazer tremores, se for de impotência, por exemplo. Então, de acordo com o que ele passa, é o sintoma que ele tem. Já se for ligado à perda, ele pode ter enxaqueca, ele pode sentir, por exemplo, as unhas deles mais frágeis depois de uma crise de ansiedade, pode perder cabelo, tá? Ele pode ficar com um amargo na boca, a glândula salivar e lacrimal pode estar ali obstruída também. Então, de acordo com o sintoma físico, eu sei que esse paciente está passando por uma crise de ansiedade. Mas a crise de ansiedade, ela mesmo a mais intensa, ela vai durar até mais ou menos 20 minutos e ela é crescente. Já o ataque de pânico, ele já começa em grande, é como realmente se explodisse o balão. E ele tem uma duração maior, ele pode durar até 30 minutos. E a tendência, ele só tem 2 tipos de ação no corpo do paciente, de luta ou fuga. Então, ou eu estou querendo fugir dali, ou eu fico extremamente agressiva num ataque de pânico. Agressiva ao ponto de empurrar as coisas, de querer partir as coisas, de... Sabe aquilo bem grande? Então, é isso. Ou eu me encolho, ou eu me escondo, ou eu preciso fugir, ou eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Ele tem essas duas formas de agir. Já dentro da ansiedade, de acordo com o meu escudo, se é um escudo de desproteção, vou ter uma tendência a ficar me sentindo insegura onde eu estou. Se é um escudo de impotência, eu posso ter tremores nas pernas e a sensação de fraqueza, posso até desmaiar se for o escudo de impotência. Se eu estiver falando, então, de um escudo de sobrevivência, vai vir muita falta de ar. Aí a Karina Gomes falando sobre ataque de pânico, falta de ar e pensamento que vai morrer, é relacionado ao quê? Sobrevivência. Então, se eu tenho, por exemplo, relacionado ao processo de desproteção, como eu disse, vou estar insegura. Se é de desvalorização, o que vai acontecer? De desvalorização, eu vou fazer um processo de encolhimento, eu vou querer me esconder, eu vou querer estar mais no meu campo. Então, cada um desses vai trazer respostas físicas para o meu paciente. E o nosso trabalho, como terapeuta ou como um paciente que vai buscar autocura, é olhar para isso com carinho. Uma das perguntas que chegou é o tempo de tratamento com a biomicrohertz, né? Qual o tempo de tratamento que dura para fazer um tratamento com biomicrohertz e o que eu posso esperar da biomicrohertz? Então, a primeira resposta que eu quero trazer para vocês é que o tempo de tratamento é muito mais rápido do que o tempo em que o seu corpo demora para conseguir ter resultado com o processo medicamentoso. Por exemplo, na ação medicamentosa, quando vocês vão entrar no processo já junto com a psiquiatria e psicologia, vocês vão à primeira consulta, depois o psiquiatra vai lá e coloca um monte de medicamentos para vocês tomar. Vamos supor que esse psiquiatra é um psiquiatra do bem que colocou ali 2 medicamentos só para vocês tomar, um benzodiazepínico e um ISRS, um inibidor seletivo recapacitador de serotonina. Ele trouxe esses 2 medicamentos, um para atuar em cima do GABA e outro para atuar através da reativação da serotonina. Colocou lá esses medicamentos, durante as 2 primeiras semanas você pode ter náusea, enjoo, pode ficar com dor de cabeça, tontura, formigamento, com um monte de coisas, para que comece a fazer efeito um medicamento que normalmente vai trazer para você algum vício e pode trazer para você crise de abstinência no momento em que você queira sair. Não estou dizendo que todos vão causar, existem sim várias questões que são necessárias mesmo no processo medicamentoso. Mas, de outra forma,
Dentro do nosso processo, quando a gente está atendendo o paciente, ou seja, quando nós estamos num processo de atendimento com o paciente de biomicrohertz, a gente consegue já na primeira semana, você faz a consulta, você desativa os gatilhos, você olha e desobstrui os ductos emocionais que estão relacionados ao evento que foi encontrado no trauma consciente ou no trauma subconsciente, e você tem uma melhora do paciente, não só no dia da consulta, mas durante a semana, uma melhora progressiva daquele paciente. Chega na segunda consulta, ele continua progredindo. Rasas exceções quando nós temos um paciente que o conflito emocional dele é um conflito emocional que a gente chama de estressor ativo. Ou seja, imagina que você está morando com o seu violador e a violação é um dos casos que a gente está em tratamento. É óbvio que aquilo vai ser mais difícil para você do que provavelmente para uma pessoa que não está com estressor ativo, tá? Então, no segundo, na segunda sessão, você já pode estar muito melhor. Na terceira, melhor ainda. E normalmente o nosso processo de atendimento e tratamento são de 3 consultas apenas. E nessas 3 consultas a gente consegue uma melhora absurda dos sintomas e até casos de melhora total do quadro ansioso e depressivo. Vai estar de acordo com o compromisso do paciente e com também a forma dele fazer tudo que é necessário para que a gente consiga ter essa assertividade e gere resultados melhores, tá? É no caso de tratamento. Agora, o que é importante também vocês entenderem? O que é, né, de fato, a biomicrohertz, como ela atua? A biomicrohertz é uma conjunção, 3 sessões, exato, Romison. É uma conjunção de ferramentas baseadas, embasadas, não só na medicina. Nós temos base na medicina, realmente na medicina tradicional, no processo biológico, em toda a questão da, se a gente for falar da organogênese, né? Eu não quero trazer aqui nomes e conceitos distintos que sejam difíceis de vocês entenderem, mas de fato nós estamos falando nos folhetos embrionários ou tecidos embrionários. E a partir dos folhetos embrionários a gente sabe que quando um trauma emocional fica alojado em uma determinada parte do cérebro do paciente, ele vai enraizar em órgãos específicos relacionados àquele mesmo folheto embrionário. E a partir daí ele desenvolve sintomas físicos, né? Então, o objetivo do tratamento biomicrohertz é eu conseguir mapear os traumas emocionais conscientes do paciente, subconscientes do paciente, verificar, né? E daí a gente vai usar a microfisioterapia para verificar aonde que esse corpo tem esses sintomas emocionais alojados, entender o que é a resposta emocional daqueles sintomas através da medicina nova germânica, através desse processo do Dr. Hammer, e por último, finalizando então, a gente vai restabelecer, desobstruir os ductos emocionais que estão no eixo intestino-cérebro, no eixo do nervo vago, que é onde 95% dos neurotransmissores são feitos para o paciente, reestabelecer essa ordem e fazer com que a frequência daquele folheto embrionário possa ser restaurada a partir do próprio corpo, como causando as microlesões no paciente.